vai fazer 10 anos esse ano. Sou casada, tenho uma filhinha de 11 anos, que queria estar aqui, mas eu não deixei, porque senão eu ia chorar se eu viesse ela sentada. Aí ela implorou e se ficar filha, alguém grava, por favor, depois manda para mim, para me mostrar para ela, porque eu ia me emocionar se eu visse ela aqui. E aí eu falei, deixa, depois a mãe me mostra por vídeo, por favor. Não sou aquelas mães bobas, sabe? Que, nossa, qualquer coisinha já, filha única. Então eu coloquei aqui, né, sobrevivente, ainda estou sobrevivendo ao câncer de mama que eu tive. Eu fui diagnosticada em 2024, foi mais ou menos finalzinho do ano, outubro, novembro mais ou menos, não, foi outubro que eu fui diagnosticada. E o que o pessoal mais pergunta, né, obviamente, principalmente as mulheres, é como eu descobri, né, porque o câncer ele é muito silencioso. Né, que as meninas que estão aqui, que está passando por isso, ou né, que já passou, sabe que é uma doença muito silenciosa. Para a gente sentir algo ali de alerta, demora muito. E aí todo mundo, a primeira coisa que as pessoas falam para mim é como você descobriu? Né? E eu atrelo isso, até hoje, até que me prove o contrário, a Deus. Porque eu senti um queimadinho assim no peito, então eu estava atendendo lá e aí eu senti uma coisa, mas é nada assim muito exorbitante, era um sinalzinho ali. E aí eu estava atendendo uma paciente, aí eu passava a mão assim e parava. E aí eu tenho uma amiga que trabalha até com a Vinícius também, ela é toda desesperada, mas isso é bom nesse sentido. Aí eu falei, nossa, Fê, eu estou sentindo uma queimadinha aqui. Ela falou assim, ai, queimar é bom não, queimar é bom não, vai no médico. E ela já se desesperou. Mas por quê? Nós, seres humanos, a gente tem essa mania de... Deve ter acontecido com vocês, de assim, algum reclama de alguma dorzinha, de é normal. Tudo bem, a gente não quer desesperar o outro, mas até o que é normal, né? Até que ponto é normal? E aí ela só toda desesperada, não é bom, vai no médico. E aí eu fui, fiz exame, tinha dado um nódulo, mas nada muito grande, a médica falou que não era para fazer ainda biópsia. Aí fui novamente, depois de 6 meses, tinha aumentado, mas ela falou também não era para biópsia. E aí no outro 6 meses, que era de 6 em 6, aí já era o câncer. Daí já foi para biópsia, daí já tinha dado metástase na axila, porque é muito rápido, é uma coisa assim, exorbitante de rápido. E depois, quando a médica me falou que era realmente câncer de mama, aquele queimadinho não senti mais. Não foi pelo tratamento, porque tinha iniciado o tratamento ainda. De você descobrir até o início, tem muito tempo, é muito exame, é muita coisa. E eu não sentia mais aquele queimadinho. Então o que eu falo? Se não for Deus, eu não sei explicar para vocês o que pode ser. E aí fui, todo o procedimento, os médicos, um monte de exame. Mas a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o medo. Principalmente a gente que é mulher, a gente que é mãe, né? E mesmo que o filho é adulto, aí, né? A gente não deixa de ter medo, ainda mais quando a gente tem um filho menor. A gente, né? Eu tenho meu marido, graças a Deus é um cara muito parceiro, mas ainda assim, não sei explicar, né? A gente é mãe, a gente é mais apegado ali, tá sempre mais junto. E aí eu falei, a primeira coisa que veio na cabeça da gente é o desespero. E agora, minha filha, né? A catástrofe, né? Não vem nada ali de... Aí o pessoal fala, mas é psicólogo e fala, gente, na hora eu não lembrava que era psicólogo. Isso aqui que é, não sei. Não lembrava que era psicólogo. Aí a gente usa recursos fora, né? Aí eu tinha psicóloga lá fora, e daí eu pude ir lá, desabafar, colocar minhas ideias em ordem, falar os meus sintomas para ela, se era de ansiedade, se não era. Emagreci 5 quilos antes do tratamento, só nessa ansiedade de exame, disso. Não, fui, mas tive um recurso lá fora, né? Claro, quem pode, quem tem a possibilidade, não é para eu ser psicóloga não, mas quem tem a possibilidade de passar, de pedir ajuda, né? Peça ajuda, por favor, para a gente poder não tá sozinha nessa caminhada, né? A gente não tá. E aí, depois de todo esse processo, eu fiz 6 meses de quimioterapia, fiz 12 vermelhas, fiz 10 brancas, fiz 15 sessões de rádio, terapia, acabei inclusive agora, por exemplo, as últimas sessões de rádio. Fiquei careca, né? Porque não tem muito o que fazer, a gente fica mesmo. Eu sou muito calorenta, não consegui usar peruca, não consegui usar lenço, eu suava demais, e o meu subtipo de câncer é hormonal. Então ele mexe muito com os hormônios, e eu sou demais, sinto muito calor, sou muito calorenta. Fiquei careca por aí, se vocês me encontrassem pela rua, eu ia estar careca, o pessoal olhava estranho, porque
porque ele não estava entendendo, não sabia por que, né? Mas quando eu estava com lenço, o pessoal vinha rezar por mim, era muito legal. Onde eu ia com o lencinho, o tempo que não estava tão calor, eu chegava em algum lugar, chegava no mercado, vinha uma senhorinha rezar por mim, era tão gostoso. Aí eu chegava e já esperava alguém vir rezar. Aí vinha a senhorinha. Aí até o Papai Noel da cidade lá rezou por mim, que eu fui tirar foto com a minha filha, ele rezou, não queria me largar de mim, ele ficou lá rezando. Aí minha filha puxando eu para ir, eu falei, deixa ele. E todo mundo vinha, dava conselhos, mandava tomar alguma coisa para fortalecer a imunidade, era muito legal. Mas aí eu não conseguia usar, daí pararam de rezar para mim, porque daí eu não sabia se eu rabei o que eu quis, não sabia se eu estava passando por alguma coisa, aí pararam de rezar, mas não deu certo, não consegui usar. Fiquei careca aí, mas essa é a parte, não é fertilidade, mas como é todo mundo mulher aqui, vocês entendem que eu acho que a parte mais complicada é a perda do cabelo. Ah, mas o cabelo cresce, mas, gente, cresce, mas a gente não queria perder, não é uma coisa que estava nos nossos planos, né? Sempre de cabelo grande, enfim, a perda do cabelo foi uma das coisas mais difíceis, assim, que eu passei, de lá na hora de rapar, na hora que começou a cair, você vê aqueles tufos de cabelo ali no chão, e aí você fala, agora é hora de rapar, agora não tem muito o que fazer, vai ter que rapar e é a parte mais difícil. E obviamente depois disso, né, quando você descobre, você tem que tirar a sua mama toda. Eu não tive o que fazer, o meu teve que tirar tudo, não teve jeito, fiz a axila também, mas, né, depois hoje em dia, graças a Deus, a gente tem a saúde muito boa, coloquei a prótese na mesma cirurgia, mas a parte do cabelo, depois vem a parte da mama, aí você fica, e se não der para salvar a mama? Né? Ah, mas gente, é nosso, né? É uma mutilação. E quando a gente passa por uma mutilação, seja ela qual for, mexe com o nosso psicológico. Se a gente não pedir ajuda, se a gente não se fortalecer com Deus, principalmente, mexe. Porque a gente fica, Deus, por que comigo, né? O que eu fiz de errado? Será que eu não cuidei da minha saúde direito? Será que eu não fiz atividade física suficiente para eu fazer? Será que falei mal de alguém? Mas aí depois a gente dá um insight e a gente fala, mas Deus não é assim. Deus não vinga da gente, Ele não se vinga. Ai, você fez tão... Se fosse assim, estava todo mundo, nossa senhora, né? Todo mundo estava... Porque a gente não é perfeito, né? A gente tem nossos erros, a gente tem nossos acertos também, mas nessa hora eu falei, graças a Deus eu tenho um Deus, graças a Deus eu tenho uma fé, seja qual religião for, mas que a gente tenha uma fé que foi que foi tentando me resgatar ali de mim na hora que eu estava embaixo, na hora que eu estava tentando, né, me recuperar, daí vinha alguma notícia, a gente ia de novo. Na hora dos exames também era sempre uma atenção, mesmo de dar alguma coisa a mais no exame novamente. E a gente ia, né? Mas com Deus a gente consegue. Os momentos mais pesados foram os momentos que eu mais me apeguei a Deus. Eu sempre fui de igreja, sempre ajudei, sempre foi uma novidade na minha vida, não. Mas confesso que depois da pandemia a gente começou a dispersar um pouquinho, né, na correria do dia a dia, a gente acaba às vezes esquecendo de Deus. E né, minha mãe sempre falava, na hora do desespero todo mundo procura, mas nunca é tarde. E aí nessa volta, né, que eu tive realmente essa conexão com Deus novamente, não que eu tivesse me desconectado, mas eu acho que não estava tão conectado assim quanto deveria. Mas, né, não tem muito... Eu até coloquei uma frase aqui que eu sempre já falava antes e continuo falando agora, eu falava por falar, mas agora faz todo sentido na minha vida, que é um dia de cada vez. Você acorda, você pode não estar bem. Às vezes a quimioterapia te deixou um pouco mais frágil, um pouco mais, né, sem vontade de comer, um pouco mais com medo, e aí você fala, não, por hoje eu vou ficar bem, por hoje eu vou tentar, vou me permitir, se eu tiver que chorar, eu vou chorar, se eu tiver que reclamar, eu vou reclamar, se eu tiver que não conseguir comer tanto, eu vou comer o que eu conseguir, mas eu vou comer. Porque quando eu pensava a longo prazo, eu não conseguia, eu achava muita coisa. Se eu fosse pensar, 6 meses de quimioterapia, misericórdia, 6 meses é muito tempo, é meio ano. Eu ficava toda já ansiosa. Se eu fosse pensar 15 radioterapia, dizer, nossa, 15 radioterapia é todo dia lá na máquina, né, com medo dos efeitos colaterais. Era muita coisa. Aí eu decidi um dia de cada vez. Eu anotei lá no meu espelho lá no quarto, peguei um canetão, aqueles canetão permanente,
E aí eu escrevi lá no quarto, um dia de cada vez. E minha amiga me deu um chaveiro também, está escrito tudo passa. E aí eu falei, não, aí eu coloquei na minha chave também, toda hora que eu abri a porta de casa, ou enfim, a porta do consultório lá, eu vi o chaveirinho, tudo passa, tá comigo até agora. E aí aquilo também me dava ali, mas eu escrevi no meu espelho, um dia de cada vez, para eu não me cobrar. Porque por mais que a gente fale, por mais que a família tá ali, né, com a gente, só quem passa, sabe? Né? Tanto que quando os meus pacientes contam alguma coisa que eu nunca passei, eu falo, eu não entendo, não sei. Eu estou junto com você nessa dor, mas eu não sei o que é. Porque só quando a gente passa, a gente sabe. E olha lá ainda, porque às vezes para cada um é diferente, né? Às vezes cada um leva de um jeito, cada um tem uma força diferente. Todos nós temos muita força, tenho certeza. Mulher já nasce, né? Não sei se felizmente ou infelizmente, mas a gente já nasce com essa força, a gente já nasce com essa vontade, a gente já nasce cuidando de todo mundo. E às vezes a gente esquece até da gente, né? Tanto que quando eu descobri o câncer, eu não consegui chorar. Eu consegui chorar acho que depois de 1 mês e meio, porque eu não tinha tempo de chorar. E um dia minha sogra perguntou, você já chorou? Eu falei, não consegui ainda. Porque eu chegava do serviço, minha filha já estava em casa da escola, e eu não queria ficar chorando perto dela, porque ela ainda não sabia. E eu não tive tempo de chorar, porque a gente cuida de paciente, né, ou outras profissões, a gente cuida de casa, de filho, de marido. E a gente, às vezes, não que seja negligente com a gente, ou é também, não sei, né, mas a gente acaba esquecendo um pouquinho. E eu não consegui chorar, eu fui chorar depois de não sei, acho que 1 mês e meio, de verdade, quando eu entrei de férias no serviço, e aí eu consegui, né, chorar, porque eu ia chorar lá com os pacientes. Meu Deus do céu, não, né, já tem o momento deles. E tinha que chorar, mas não dava tempo. Chegava em casa, tinha coisa para fazer, não dava tempo. Vontade dava, estava talado aqui o choro. Até que um dia deu tempo, estava só eu e meu esposo em casa, minha filha estava na avó. Aí eu chorei, eu desabafei, eu falei que eu não queria morrer, ele falou que eu não ia morrer, eu falei que eu não sabia. Aí minha filha quando perguntou, mãe, né, eu expliquei para ela sobre a doença, eu falei, não filha, vai dar tudo certo se Deus quiser. E aí ela olhou para mim e falou, se ele não quiser? Aí eu falei, ele vai querer sim, porque não tem outra opção. Eu nem sabia o que responder, né, porque realmente, e se ele não quisesse? Mas ele quis, né, porque estou aqui, mas eu não sabia o que responder para ela. Eu falei, filha, eu acho que ele vai querer, porque eu estou sentindo no meu coração, eu não esqueço essa frase até hoje, gente, e se ele não quiser? Eu falei, não sei, então, mas ele vai querer sim, porque, poxa, né, eu tô aqui, tô lutando, eu tô tentando, não é possível, né, hoje em dia, a saúde, graças a Deus, temos ótimos médicos, mas eu vou tentar até o último minuto da minha vida, mas eu vou tentar. Mas a gente, mulher, a gente cuida de todo mundo, né, hoje, como é destinado às mulheres, o Dia das Mulheres, que é amanhã, a gente cuida de todo mundo, a gente cuida, né, desde sempre, desde pequenas, às vezes até as pessoas mais velhas vão saber, os irmãozinhos, as crianças já cuidavam dos irmãos, né, sempre as mulheres cuidavam dos irmãos mesmo, e a gente acaba, às vezes, deixando um pouquinho a gente de lado, a gente, né, mas enfim, fui atrás enquanto era tempo, Deus deu um alerta ali para mim que tinha alguma coisa errada comigo, que não estava dentro da normalidade. Não temos o controle de tudo também, foi uma coisa que eu sempre, né, eu sou grandona, eu sou espalitada, eu sou igual a moça do abraço lá, sabe? Porque a gente que é grande, a gente não tem muita noção de espaço, entendeu? Eu tenho 1,73 de altura, então assim, a gente é sempre muito estabanada, aí passa aqui, derruba a bexiga, aqui eu não vim por aqui, senão a gente é derrubado, então a gente que é grande, a gente é muito estabanada. Então eu sempre, por isso, eu sempre quis ter o controle de tudo, não, porque para tudo na minha casa, sempre. E aí Deus falou, minha filha, esquece, você não vai ter o controle de tudo, você não precisa ter, você pode até conseguir, mas precisa? A pergunta é, você precisa ter o controle de tudo? Precisa ter o controle de fora, externo, interno? Não dá. E aí saiu totalmente do meu controle, eu não sabia o que ia ser, fazer, como ia ser, não sabia os próximos passos, a gente tem mais ou menos uma base, mas os próximos passos a gente não tinha como saber, a gente ia assim, o famoso dia de cada vez, né? Porque não tinha condição de a gente saber tudo. E aí eu falei, não, eu não preciso ter o controle, eu não posso perder o controle, porque só depende de mim. A cura só vai depender de mim. Tem os médicos, tem família, né? A gente tem a rede de apoio, mas só vai depender de mim. Se eu não quiser alimentar, ninguém vai enfiar na minha boca. Se eu não cuidar do meu sono para dormir bem, que faz parte também, ninguém vai fazer por mim. Se eu não tomar minha medicação na hora certa,
ninguém vai fazer por mim, então não posso perder o controle, mas também não tenho controle de tudo. Não ignorar os sinais, né, que eu já falei para vocês, que a trela é um sinal divino, mas enfim, né, até que algum médico me prove, porque eu já perguntei, mas por que depois parou? Não souberam, né? Então eu atrelo a Deus, que deu um sinalzinho ali, mas independente de ter ou não um sinal, sempre cuide, né, cuide da saúde de vocês, deixe um tempinho a casa de lado, né, para cuidar, para ir no médico, para fazer. Mulher, eu ainda acho que a gente é um pouco mais cuidadosa, né, para essas coisas de médico, de homem demorou para Deus, homem não tem hoje, homem só tem que estar lá para trás, mas homem tem mais um pouco mais teimoso para ele. A gente que é mulher, a gente ainda, mas não ignora os sinais, gente. Eu sei, não adianta a gente ficar, lógico, na neurose também, qualquer dorzinha que a gente acha que é alguma coisa, muito menos procurar no Google, porque Google não dá certo. Mas não ignore, acho que melhor pecar pelo excesso que pela falta. Eu estou sentindo uma dor que está persistindo, é mais de uma semana. Vai no médico, vê o que é certinho. Eu sei que quem depende do SUS é um pouquinho mais demorado, mas ainda assim, né, tem jeito, vai numa emergência. Não ignore, mas não nem pelo câncer, não. Pode ser qualquer outra coisa, né? Não é só o câncer que a gente tem de doença, a gente estava falando dele hoje, obviamente, mas não só pelo câncer, mas, né, por qualquer outro. E a fé, né, claro, a minha profissão ajuda também um pouco, mas a fé que me ajudou a fortalecer todo esse processo. Porque toda vez que alguém me pergunta, né, como que é passar por isso, eu ainda passo, porque para mim falar que eu estou curada depois de, são anos ainda pela frente, para depois fazer o exame e ver as remissões. Eu acabei o tratamento agora, em dezembro, então ainda tem uma longa jornada pela frente, 7 anos de medicação ainda vou tomar. Não é uma cura, né, porque ainda não podemos falar em cura, só uma cura de Deus, obviamente, eu sei que sim. Mas, né, pela ciência, a cura ainda depois de 5 anos que eu vou conseguir chegar para a pessoa e falar, estou curada. Mas para Deus eu sei que eu já estou curada, então tá tudo certo. Mas a fé me ajudou nesse processo, me fortaleceu. Os momentos que eu achava que eu não ia dar conta, porque cansa o corpo, mas cansa a mente também. O corpo pode estar ok, eu não tive muitos sintomas assim de químio, nem nada. Eu não tive muitos sintomas. Eu até falava, será que essa medicação está fazendo efeito para mim? Porque não tinha muita coisa, mas a cabeça tinha dia que estava cansada, é muito médico, todo dia saindo remédio, todo dia sendo furado, o braço já não aguenta mais, às vezes já começa a ressecar tudo. E a cabeça, e aí onde eu conversava com Deus, eu falava, Deus, eu não sou melhor que ninguém. Não sou pior também, né? Mas não sou melhor que ninguém. Se era para eu passar isso, que passe, que seja, né, experiência para contar para outras pessoas, primeiro de mim, né, primeiro para mim, depois de mim. Eu já tive, né, outras coisas na vida que sempre servem muito para ter empatia para o meu trabalho, para meus amigos, para minha família. E foi uma coisa a mais ali que eu vou ter experiência para falar, vou ter experiência para contar. Já atendi tanto paciente oncológico, principalmente mulher, e nunca na minha cabeça passou que eu ia também, né, agora está no sapato delas, apesar de a gente sim, né, acolher, mas nunca que eu ia entender 100%, a gente não tem como entender 100%, e agora eu vou conseguir estar nos sapatos delas, das próximas pacientes que eu tiver, né, eu estou voltando a trabalhar agora, fiquei 1 ano em casa, estou voltando a trabalhar agora, em janeiro voltei, meio de janeiro, então faz pouquinho tempo que eu estou, né, ativa de novo. Parei porque não tinha como, né, a gente mesmo estando bem, entre aspas, né, muito médico, a gente tem que desmarcar todo mundo, não tinha como ficar, né, o paciente espera lá a semana toda, chega no dia dele, eu desmarco porque eu tenho que fazer química, eu tenho que fazer exame. Então eu preferi ficar 1 ano em casa, tive a oportunidade de ficar 1 ano em casa e agora estou voltando novamente. Mulheres, peçam ajuda, viu? Vocês não estão sozinhas. Pode não ser, né, com o nome de vocês, mas seja uma rede de apoio caso alguém precise. A rede de apoio dos meus amigos, da minha família, da minha filha, mesmo que pequena, assim, né, não sabia falar muita coisa, mas os bilhetinhos que ela deixava para mim ali no dia das químio, os meus amigos de trabalho, os meus amigos lá do condomínio, né, que me ajudou muito também, o dia que eu não podia pegar sol,
eles buscavam minha filha na escola para mim por conta da rádio, a gente não pode pegar sol, né? Eu fiz a rádio bem no verãozão. E a rede de apoio foi tão maravilhosa, foi tão... Sem o pessoal ali, tanta gente assim, que participou dessa jornada. E agora, a vida após o câncer, a gente tem que, né, seguir. Muita coisa mudou, eu sou, né, minha mente já não funciona tão bem mais, eu tenho que anotar tudo, o celular desperta todo o tempo, porque é remédio, se eu tiver que qualquer mínima coisa que eu vá fazer, eu tenho que pôr o celular para despertar. O celular cada hora está despertando com alguma coisa diferente. A mente já não funciona direito, mas eu me permito anotar, eu me permito deixar no celular, eu me permito colar um monte de coisa lá na minha casa, colar tudo quanto é canto, que é médico, que é o mínimo de coisa para fazer, tem que ser anotado, porque a mente, e a médica já se explicou, né, que isso é normal, não é todas as pessoas, né, depende muito de cada um, mas a minha mente já não funciona também mais, né, a gente tem um monte de restrição que não pode ser feito, que é essa minha vida após o câncer, mas eu me permito o dia que eu estou bem, o dia que eu não estou, e nem digo fisicamente, né, digo psicologicamente mesmo. Qualquer dorzinha a gente já acha que é uma coisa referente ao câncer que ficou, a gente já, né, a movimentação do braço já não é mais a mesma, a gente já não consegue, eu não consigo vestir blusa apertada, tenho que pedir para alguém puxar aqui atrás de mim. A vida muda, mas é para pior? Não acho que seja, é porque tinha que ser. Né? A gente reaprende a viver, a gente reaprende a se cuidar, a gente reaprende a pedir socorro para as pessoas, ou para Deus, porque todo socorro que eu pedi para Ele, nossa Senhora, Ele já não aguentava mais me ouvir de tanto que eu pedia socorro. A gente reaprende a viver. Né? Quem tem alguém que está passando por isso aí na família, eu sei que as pessoas não gostam de incomodar, porque eu tinha amigos que falavam, nossa, mas eu tenho vergonha de estar mandando mensagem todo dia e atrapalhar, mas eu tenho vergonha também de não mandar e você acha que eu estou nem aí para você. E, às vezes até para os amigos próximos é complicado também, mas não atrapalhe. Se tiver alguém passando por algum processo difícil, mande mensagem. Se a pessoa não quiser responder, ela não responde, ela não tem a obrigação de responder, mas mandem, porque é tão gostoso a gente receber o carinho das pessoas. Não atrapalhe. Uma coisa que eu sempre também ficava na dúvida quando tinha algum parente doente, alguma amiga, era isso, mas não atrapalhe, gente. Mande, rede de apoio é muito importante nessas horas. A gente reaprende, mas junto com vocês, junto com os amigos, junto com a família, junto com Deus, a gente consegue se fortalecer muito mais. Se não fosse Deus, não fosse a família, talvez eu não estaria aqui contando um testemunho. Hoje agora eu sigo, né? Agora em acompanhamento. Agora, um pouco mais espaçado, de 6 em 6 meses eu passo na minha oncologista, os exames, né, rotineiros aí também, mas agora já se passou um pouquinho mais. Mas, né, estou bem, estou seguindo a minha vida, voltei a seguir minha vida agora 100%, que não estava 100%, e eu só agradeço a Deus. E quem estiver, né, passando por alguma coisa, não só referente ao câncer, mas de qualquer outra, né, qualquer outra doença, qualquer outra situação difícil, às vezes não uma situação física, né, somente, peçam ajuda, viu, mulheres? A gente é forte, mas a gente também não é de ferro. A gente cuida de todo mundo, a gente cuida de trabalho, filho, família, e às vezes a gente se deixa um pouquinho de lado. Cuidem de vocês, porque se não fosse a gente mulher também, não sei, a gente é guerreira, mas a gente também não pode ser guerreira o tempo todo. A gente precisa também ter um momento de alguém cuidar da gente ser cuidada, da gente abaixar um pouquinho da guarda. Cuidem de vocês, viu? A gente tem um mundo ainda para ganhar, para vencer. E feliz Dia das Mulheres para todo mundo, viu? Para nós mulheres, todos os dias, batalhadoras, guerreiras que somos. Obrigada por né? Eu sei que é rapidinho, a gente tem tempo para falar, mas tentar resumir ali a minha história, né, para vocês poderem compartilhar também. Hoje em dia já é mais tranquilo para eu falar, né? Não tem problema nenhum mais para mostrar isso para o outro. Gosto até de falar da minha história, não tem problema nenhum. Mas cuidem de vocês, viu? Cuidem de vocês. Deus não desampara. O famoso Deus não dá a cruz maior que a gente pode carregar, isso é muito real. Se ele aconteceu tudo isso é porque tinha um propósito, tinha que acontecer, né? Talvez agora não saibam muito, mas tenho certeza que futuramente vai ter uma explicação para tudo isso. E cuidem de vocês, viu? Aí eu deixei uma frase que eu li um dia, eu achei muito interessante.
Entre o diagnóstico e a cura existe um espaço, e nesse espaço mora a forma de como pensamos e agimos. Né? Então, entre eu descobrir o diagnóstico e terminar meu tratamento, teve um longo espaço ali, e eu precisava fazer alguma coisa ali, senão eu pirava. Né? Foi onde foi a fé, entrou nesse espaço, né? A rede de apoio entrou nesse espaço, e o meu um dia de cada vez entrou nesse espaço, para eu não pirar durante todo esse processo. Peçam ajuda caso precisem, viu? Feliz Dia das Mulheres para vocês, para todos nós, que Deus abençoe cada um de vocês. Muita paz, muita saúde. Obrigada por ouvir a história, viu?